povos, eles tinham uma rivalidade por causa de religião. A rivalidade era religiosa. Eles eram inimigos religiosos. Então é interessante notar que Jesus, primeiramente, ele se refere a um sacerdote judaico, depois um levita. E aí, quando ele vai se referir ao samaritano, ele faz uma construção positiva. Jesus fala positivamente do samaritano. E quando Jesus fala positivamente de alguém ou de algo, ele está apontando para mim, para você, elementos que existem ali, que ele quer ver na minha e na sua vida. E quais seriam esses elementos? Eu quero focar essa breve palavra nisso. O que aquele samaritano tinha que eu e você devemos ter também? Se você puder, pergunte para pessoas da esquerda e da direita o seguinte: o que aquele samaritano tinha? Ô glória! E a primeira coisa que eu consigo identificar é que o samaritano, ele fazia parte de um pequeno grupo em Israel que era marginalizado pela maioria de judeus. E tem uma coisa: Deus se agrada de quem é marginalizado, de quem é humilhado, de quem é espezinhado. O próprio Jesus, ele disse o seguinte: que quem se humilha será exaltado. Parece um mistério de Deus, que quando Deus está para exaltar alguém, primeiro ele permite circunstâncias que venham humilhar essa pessoa. E quem sabe eu estou falando com alguém exatamente assim: alguma circunstância ou situação está te humilhando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: persevera, porque a exaltação dele está chegando por aí, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Não dá para entender Deus, que ele é todo poderoso, ele preenche todo o universo, mas a preferência dele é quem é humilde, a preferência dele é quem é pequeno, a preferência dele é quem é humilhado. É por isso que muitas vezes ele permite, com um propósito superior, a humilhação para mim e para a sua vida. Deus está dizendo: suporta, o que está vindo aí vai alegrar o teu coração. Quem recebe Deus a Deus. Uma segunda coisa que ele tinha é que, ao contrário das duas primeiras figuras, eu não li a parábola toda. Se você ler na sua casa, você vai observar o seguinte: é que Jesus fala primeiramente de duas figuras judaicas, que viu um homem que estava desmaiado porque tinha sido espancado, e quando eles viram, eles se afastaram, porque eles pensavam assim: esse homem já está morto, nós vamos tocar em algo morto e vamos ficar impuros. Ou seja, os dois primeiros viram para se afastar. Agora perceba que a atitude do samaritano é diferente, porque ele se aproximou para ver. Está vendo a diferença? Os dois primeiros viram para se afastar, o samaritano se aproximou para ver. Os dois primeiros disseram assim: já morreu, não tem mais jeito, não vou me aproximar, vou ficar impuro. O samaritano tinha uma atitude diferente, que Deus quer que eu e você tenhamos também. Qual atitude é essa? É a atitude para se aproximar para ver. Ele pensava: o homem parece que está morto, mas vou me aproximar, porque de repente ele ainda está vivo e ainda tem esperança para ele. Que coisa linda! Deus está procurando crentes com essa visão do samaritano, que olha para o povo que está lá no carnaval, pelado, na bebedeira, nas drogas, mas que nenhuma oportunidade, nenhum momento propício, venha se aproximar com esperança de restauração, com esperança de salvação,
de transformação. Recebe isso. Deus vai te usar como samaritano. Deus vai te usar como samaritana. E muita gente que está lá vai ser restaurada e transformada através da sua vida. Quem recebe, glorifica. Porque tem pessoas que falam assim: cruz credo, não me aproximo daqui, vou ficar impuro. Não me aproximo de gente assim. Mas Deus está dizendo que Ele está procurando pessoas como o samaritano, que em um momento oportuno, não precisa ser um momento lá no carnaval não, porque eu nem acredito que Deus está querendo isso, mas em um momento oportuno, você vai se aproximar dessas pessoas, e Deus vai te usar como instrumento de salvação. Recebe isso em nome de Jesus. Oh, graças a Deus. Uma terceira coisa que o samaritano tinha é que é o único que não está descendo. Leia, pode ler a parábola toda novamente, porque Jesus começa dizendo de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Está lá o verbo descer. Foi espancado, foi deixado ali desmaiado, ferido. Aí veio descendo também um sacerdote. Depois vem descendo um levita. Percebe que está todo mundo descendo. Aí quando Jesus vai falar do samaritano, ele não fala que ele está descendo. Jesus diz assim: e ele foi seguindo o seu caminho. E quando eu vejo essa palavra caminho, eu me recordo daquilo que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Seguir o caminho tipifica alguém que está seguindo a Jesus. Eu aprendo nas Escrituras, o vinho tipifica cura para as emoções. Oh glória, quem glorifica a Deus. E se eu e você somos um bom samaritano, nós vamos ter vinho, nós vamos ter cura para as emoções, porque tem muita gente que está detonada, tem muita gente que precisa ser restaurada, e é nas emoções, é no seu interior. E se eu e você que servimos a Deus, se não formos um instrumento de restauração e cura para estas pessoas, vou dizer um negócio: ninguém mais pode ser. Deus vai usar você que tem o Espírito Santo morando no seu coração. Deus vai usar você que tem a unção de Deus na sua vida. Deus vai te usar para levar cura a quem precisa, para a glória do nome de Jesus. Às vezes basta uma palavra, às vezes basta dizer assim: olha, estou intercedendo a seu respeito e Deus vai te dar vitória. Às vezes pode ser um ombro que a gente vai oferecer para alguém que está desesperado a ponto de causar até mesmo uma tragédia. Deus vai usar a sua vida, Deus vai fluir através de você para resgatar alguns, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia! Mas o vinho também tem um efeito antisséptico, né? Por causa do pouco de álcool que ele tem, ele mata algum, não é tão eficiente, mas é o melhor que tinha na época. Um certo efeito antisséptico para neutralizar germes. E não é que esse poder está na vida da igreja também, mas de uma dose muito mais elevada. Nós temos a unção do Espírito Santo para neutralizar os demônios, para neutralizar as trevas, e tudo aquilo que não presta vai bater em retirada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Às vezes não vai ser preciso nem falar, só de você chegar lá com aquela presença de Deus,
os demônios já vão ficar desesperados e vão bater em retirada. Quem crê nisso em nome de Jesus? O que mais esse samaritano tinha? O samaritano tinha uma paixão sacrificiosa, a ponto de ele ir a pé para colocar o homem que estava ferido no seu próprio animal. Quando ele pegou aquele homem, ele colocou no animal. O animal era dele. E quando ele faz isso, ele tem que caminhar a pé. Eu percebo aqui nesse homem uma disposição de se doar em favor do outro. Queridos, se nós não cumprirmos esse propósito, não tem sentido a nossa estadia nesse mundo como igreja. Deus te levantou para que eu e você venhamos nos doar e abençoar a vida de outras pessoas, e abençoar com a cura, e abençoar com a palavra de salvação, palavra de libertação, com a nossa intercessão. De alguma forma nós temos que abençoar a vida dos outros para a glória do nome de Jesus. Deixa eu te lembrar uma coisa: você é uma bênção de Deus nessa terra, e por onde você passa, a bênção de Deus alcança as pessoas ao seu redor. Você crê nisso em nome de Jesus? Amados, eu me recordo que há um certo tempo, anos, eu estava com uma viagem marcada, eu ia passar um bom tempo em um determinado lugar para pregar a palavra. O objetivo ia ser esse. Eu fiquei meses nesse lugar. Só que Deus usou um profeta. Uma vez eu estava orando um monte, era muito conhecido na nossa região, ele até faleceu, e o nome dele é Eduardo, mas o apelido dele que a gente chamava era Doca. E o Doca era um profeta gago. Você já viu o profeta gago? Oh, mano, é gago, mas quando ele falava, era o Senhor falando, e ele assinava embaixo. E ele chegou para mim e falou assim: olha, você vai fazer uma viagem. E aquilo estava uma agonia que eu queria. Termino de falar. Mas ele não sabia que eu ia viajar. Deus mostrou para ele, falou: Deus está te levando para fazer uma viagem, lá ele vai te usar. Só que nessa viagem, ele vai te dizer, não vai ter conforto. Ô glória! Mas é Deus te ensinando o que é a obra dele, e lá ele vai usar poderosamente a sua vida. Glória a Deus! Amados, eu saí daqui e fui com mais 2 irmãos. Nós fomos trabalhar numa igreja na cidade de Almenara. E o primeiro desconforto que eu experimentei nesse lugar era o calor. Misericórdia! Você sabe esse calor que faz aqui em BH? Se é água para pagar o calor de Almenara. Eu fui misericórdia. Esse povo pecou contra Deus severamente, porque para Deus ficar cobrando esse povo desse jeito. Eu me recordo que eu deitava na cerâmica, não resolvia não, até a cerâmica era quente. Foi misericórdia. E na hora de dormir, é aí que o negócio estreitava, porque você deitava no colchão, parecia que do colchão saia fogo, parecia que saia um vapor do colchão. E eu já tenho a tendência para transpirar fácil, imagina. Só que o problema não era nem tanto isso. O problema é que lá tem um negócio que é conhecido como muriçoca. Aqui fala pernilongo, né? Mas o nome tem que ser diferente mesmo, irmão, porque vai ser cobra de guerra. Eu falei, esses bichos vão me carregar aqui, misericórdia. Aí eles falavam assim, eles brincavam comigo assim: não, é porque você é santo de novo, que veio lá de BH. Aí eles esquecem, a gente vai para cima de você. Quando tem calor, não tem jeito de você dormir direito, sabe? Então a gente colocava um lençolzinho assim. Mas não é que as muriçocas vinham por cima do lençol, não resolviam nada.
E de manhã a gente acordava todo cheio de calombo. Eu falei, misericórdia. Amado, simplesmente não dava para dormir. Mas para complicar a coisa, quem nos enviou não mandou a devida provisão. E aí a gente quis reclamar, mas aí o Espírito Santo falou assim, ó, não reclama e não pede nada a ninguém. Ô glória! Sabe o que nós tínhamos? Arroz, lembro de óleo e lembro de tempero. É o que nós tínhamos. Então a gente fazia o quê? A gente fazia arroz. E se alguém convidasse, a gente ia. Mas a gente não falava nada com ninguém. Foi a orientação que Deus deu. A gente não falava nada com ninguém. Então eu me lembro que eu falava assim, ô Toninho, o que tem hoje aí? Tinha uma senhora que, do lado da casa pastoral da igreja, que ela tinha uma plantação de quiabo. E ela doava para a gente quiabo. E a gente fazia aquela papa de quiabo com arroz. E o nosso arroz era daquele tipo, né, irmão? Você joga no teto e não descia mais, né? Isso quando a gente não exagerava no tempero. Ô misericórdia, meu Deus. E a gente misturava aquilo com a papa do quiabo. A gente não sabia lidar direito com o quiabo, mas era que tipo vai fazer uma mistura assim. E eu lembro que eu falava com ele assim, o que tem hoje? Nós entramos num propósito de jejum. Nenhum dia nós jejuávamos de meia-noite até às 18. No outro era de meia-noite até meio-dia. Quando a gente entregava meio-dia, se ninguém chamasse, a gente ia comer aquela papa de arroz. Ô glória! Quem dá glória a Deus? Porque eu não estou reclamando. E amados, eu lembro que com esse negócio, a gente foi emagrecendo para a glória de Jesus. E o meu paletó listrado tinha uma lista só. Você me via de frente, você pensava que está me vendo de lado. Você me via de lado, eu tinha desaparecido. Mas eu não estou falando isso para reclamar, não, irmão, porque nós vimos a glória de Deus. Eu me lembro que eu cantava esse coro. Há uma roda de fogo entre nós, e essa roda de fogo é Jesus. E era uma capetada que caía, porque eu lembro que eu ficava com o outro lá, o Toninho, e a gente tinha que interromper para ir sair expulsando demônio. E muita gente dando Jesus, muita gente curada. Eu ouvi falar que Deus curava, mas ver tanta cura assim, amados, eu fiquei impressionado. E hoje, se você for lá em Almenara, no bairro Darwin Cordeiro, tem lá a Igreja Batista Filadélfia, para a glória do Senhor dos Exércitos. Quando a gente chega nesse lugar, a gente é muito bem recebido, porque foi forte o que Deus fez naquele lugar. Mas eu estou contando isso aqui, queridos, para te dizer que Deus quer nos usar como bênção, que Deus quer nos usar como canal para a restauração de alguém, e de alguma forma Ele vai usar a sua vida. Quem se dispõe a isto, levante a mão e glorifica Deus. Oh, graças a Deus. O que mais aquele samaritano tinha? Ele tinha liberalidade, porque ele levou aquele homem ferido até uma hospedaria, e ele falou assim: eu estou deixando aqui 2 denários. O salário nos tempos bíblicos, ele não era mensal, semanal, ele era diário. E o salário do trabalhador era o denário. O que significa dizer que esse homem deixou 2 dos dias dele de trabalho para um desconhecido, para alguém que ele não conhecia e que era inimigo, rival religioso dele. O que diz para nós que ele tinha liberalidade. Ele tinha a mão aberta. Quem dá glória a Jesus? Ele não dava tchau com a mão fechada.
Ele estava disposto a abençoar financeiramente. E aqueles que se dispõem a abençoar financeiramente a obra de Deus, a causa em favor de almas, vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Não é crédito. Aqui está dizendo para você não contribuir na obra, para você não contribuir na igreja. Pode ser um adversário tentando te impedir acerca de algo poderoso que Deus tem para fazer na sua vida. Seja liberal, porque Deus ele te promete na sua palavra que aqueles que o honram com as suas primícias, Deus vai fazer transbordar o seu celeiro. Quem recebe, magnifica o nome de Deus. E em último lugar, o que o samaritano tinha? Ele tinha a disposição do retorno. Porque quando ele deixou lá os 2 denários com o dono da hospedaria, ele falou assim: ó, eu estou deixando aqui, mas eu vou voltar. Como é que é? Eu vou voltar aqui para acompanhar o progresso da saúde. Eu quero saber. Que amor é esse, né? Eu vou voltar aqui porque eu quero ver, eu quero acompanhar a recuperação dele. Glória a Deus. Só esse amor que Deus coloca no nosso coração é que faz com que nós venhamos ter esse desejo ardente de que outros sejam abençoados, de que outros sejam salvos, de que outros sejam libertos. Essa salvação que você tem, essa alegria que você sente, isso não pode ser só seu. Gente lá na sua casa que não tem isso, tem que ter isso também. Na sua vizinhança, no seu trabalho, por onde você passa. Tem muita gente que não tem o nome escrito no livro da vida, mas Deus vai encher o seu coração desse amor e vai te usar para a glória do nome dele. Se recebe e glorifica Jesus. Você, eu vou retornar, vou voltar aqui. Eu vou ver como é que está a coisa aí. Eu quero ver esse homem sendo restaurado. Disposição de retorno, de acompanhar aquela pessoa. Talvez pode ter sido alguém que estava nas drogas, na criminalidade, estava na idolatria, no ocultismo. E quando nós acompanhamos, intercedendo, aconselhando, demonstrando esse amor que vem da parte de Deus, esse negócio vai influenciar de alguma forma essa pessoa e vai haver transformação para a glória do nome de Jesus. Vai haver libertação para a glória do Senhor dos Exércitos. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se coloque de pé em nome do Senhor.